Olha só, eu tenho um assunto muito importante para falar hoje com você. Eu, como professor de finanças e por muitos anos falando desse assunto e falando da importância desse assunto e de tudo que envolve, eu preciso deixar como se fosse uma nota de repúdio a essa informação. Olha, tá muito difícil o ano de 2024. Isso é um fato para todo mundo. Provavelmente você tá sentindo, parece que as coisas não tá andando. E notícias como essa, elas são de um cunho muito maléfico com você, cidadão, comigo, cidadão, tá? Não é notícia para penalizar os grandões, não é notícia para melhorar o Brasil, para melhorar a qualidade de vida. Não. Esse tipo de notícia é para beneficiar uma minoria e que nós colocamos no poder. Projeto deve facilitar a taxação sobre herança e previdência privada. Deixa eu te contextualizar, se você está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Gustavo Mendes e planejador Gustavo Mendes, e o meu trabalho é ensinar finanças e planejar a vida financeira dos meus clientes. Eu não estou nem muito bem ainda. Talvez no meio desse vídeo vai ter tosses secas, que eu estou me recuperando de uma dengue, eu estou me recuperando de um começo de pneumonia junto, eu não sei, mas assim, vai ter tosse no meio do vídeo, minha garganta já tá coçando, vai ser desse jeito mesmo, e eu vou colocar esse vídeo no ar porque eu quero alcançar aqueles que me acompanham. Deixa eu te contextualizar como que funciona hoje o nosso mercado para você entender, tá? Segundo estatísticas, cerca de 1% da população vai ter condições financeiras para poder se aposentar e manter o seu padrão de vida. Vai estourar o áudio, paciência, vamos lá. 1%. Então, de toda a população, hoje o seu padrão de vida, olha para o seu padrão de vida e provavelmente não é nem o que você deseja hoje. 1% da população vai ter as condições de permanecer o seu padrão de vida na aposentadoria. Então, quando nós falamos disso, é muito importante nós olharmos também a estrutura do nosso mercado brasileiro. Hoje, o Brasil, e há muito tempo, desde a década de 90, desde os anos 2000, o Brasil ele não tem poupança interna. O que isso significa? Significa que nós, brasileiros, não investimos o suficiente para financiar as operações brasileiras. Então, quando você olha, por exemplo, a Bolsa de Valores. Nossa Bolsa de Valores ela é muito pequena. Deixa eu ver se tá. Ela é muito pequena em relação à Bolsa Americana, por exemplo. Em tempo de existência, em quantidade de empresas, em tamanho de mercado. Então, observa que nós, brasileiros, não temos a característica de financiar a própria economia brasileira. Então, nós somos necessitados de capital externo, de poupança externa. Então, para tanto, se nós observarmos índices econômicos, nós vemos fluxo estrangeiro indo e vindo de uma forma muito intensa. São bilhões de reais entrando, bilhões de reais saindo. Isso é uma característica estrutural nossa, a dependência de capital externo, de poupança externa, por falta de poupança interna. Ok. Então aqui já entra uma importância muito grande de nós mudarmos isso. Por isso que o nosso câmbio, por exemplo, ele é muito volátil. Você vê o dólar andando de uma forma muito forte, tá? Enquanto que, por exemplo, se você olha o câmbio de euro e dólar, ele é bem mais estável. Por causa dessa dependência de capital externo. Então, muita gente entrando no Brasil, pessoas que demandam reais. Real vai valorizar. Muita gente saindo, que era de fora, começou a ficar ruim, começa a sair do Brasil, demanda por dólar. Eu tô com reais aqui no Brasil, eu preciso converter isso em dólares. Muita gente querendo dólares e o dólar vai apreciando. Então esse é o movimento. Beleza. Uma segunda característica estrutural nossa é que nós somos um país exportador. Nós somos ótimos em matéria-prima e péssimos em tecnologia, em indústria, no desenvolvimento. Então, quando nós olhamos, por exemplo, rico em grafite, e o futuro da tecnologia é o grafeno, que tem como matéria base o grafite. Nós não conseguimos desenvolver muita coisa. Então, sai daqui matéria-prima, grafite, barato. Lá fora,
desenvolve toda a tecnologia em cima do grafite, vira grafeno, e aí nós compramos telas de celulares dobráveis por mais de 10 mil reais. Tecnologia grafeno. E que provavelmente o Brasil foi o fornecedor dessa tela, da matéria-prima dessa matéria. Nióbio sai do Brasil e volta turbinas de aviões, máquinas de ressonância magnética. É só olhar a saúde pública. Particularmente, eu sei que muitos pontos precisam de uma máquina de ressonância magnética. Às vezes não tem essa máquina dentro de um SUS. Tecnologia, o metal base para isso também sai do Brasil. Então, nós temos essa característica estrutural de ser um país exportador de matéria-prima. Por um lado, também, vamos ser louvável, nós alimentamos aí cerca de 1/3 da população mundial. Então, sim, nós temos um papel fundamental e nós somos bons nisso. Só que, vamos fazer comparativos históricos. Faculdade no Brasil chegou muito tarde, em comparação aos Estados Unidos, que estava ali equiparado, de repente investiram em educação lá, acaba que resultou em melhores. Nós não vemos isso desde os nossos colonizadores, tá? Então é uma característica que vem desde a colonização, vem da cultura da colonização. A própria cultura de comprar uma casa própria, de ter algo físico, é cultura portuguesa. E isso está entranhado em nós. Muitos de idade hoje acreditam que investimento é casa. E por consenso econômico, né, todo mundo acredita que algo vai acontecer, se comportam para acontecer e naturalmente acontece essa coisa. Então, por natureza, casa se torna um bom investimento porque todo mundo acredita isso. E por decorrência não investe. Por que eu estou contextualizando tudo isso para você aqui nessa nossa aula? É muita informação, mas eu preciso trazer isso para você. Porque a nossa estrutura econômica não foi feita para nós prosperarmos. É forte o que eu tô te falando. Nem sei se esse vídeo... Espero que esse vídeo alcance muitas pessoas. E o seu papel também é compartilhar, tá? Compartilhe esse conteúdo com todo mundo e fala assim, ó, assiste, tá? Assiste. Eu tenho certeza que até o final você vai entender a importância desse assunto. Então veja, nós não temos uma estrutura que favoreça a nossa prosperidade. Nós não temos uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade, nós não temos uma cultura de investimento, nós não temos o fomento para investimento. Beleza, isso por parte daqueles que estão no poder. Nós já entendemos isso. Somos dependentes de capital externo e quem está no poder não se incomoda do jeito que deveria se incomodar, com a falta de poupança interna e o estímulo ao investimento. Beleza. O que acontece? Ao meu ver, a internet deu voz à iniciativa privada. Então grandes nomes da educação financeira, como Thiago Nigro, Primo Rico, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, pessoas como eu, como você, pessoas que começaram a empreender por conta, começaram a trazer esse incentivo, desestruturando o que não havia. Porque o que nós tínhamos basicamente é, trabalha a vida toda, paga o INSS, que no final eu te pago uma aposentadoria. Mas eu já tô te falando, dados estatísticos diz que 1% da população vai ter condição de manter o seu padrão de vida. E se você olhar que hoje o padrão de vida ele não é confortável, o cenário é pior ainda, ok? Então essa era a estrutura. E de repente chegou grandes educadores financeiros, onde tudo era mato, e depois eu aprendi com eles, e depois eu estou aqui falando para você, nós observamos então uma mudança de expectativa. Mudança de expectativa. Uma população agora não mais tão... aqueles que assistem, ok? Porque ainda o cenário de endividamento brasileiro é muito grande, a falta de educação financeira é muito grande, não é pauta de escola, não é matéria de escola, tá? Eles julgam não ser importante a educação financeira, porque isso tira poder da mão deles. Educação financeira tira poder da mão de quem está no poder. E quem está no poder, e não interessa se ele é de cá, ou se ele é de cá, ou se ele é daqui. Todo ser humano no poder, ele vai se comportar para se manter no poder. Isso é um instinto ser humano.
é um dos maiores, se não o maior malefício do ser humano. Ele deseja poder, ele não deseja te ajudar, ok? São poucos os servos de Deus dedicados a uma missão muito além da nossa breve existência na Terra, que verdadeiramente se dedicam a sua vida para poder ajudar as pessoas, tá? Mas quem está no poder normalmente não vai nos ajudar. Isso é um fato, tá? Não, vou repetir, não adianta ser daqui ou ser daqui. É tudo a mesma coisa. O ser humano, ele é omisso, ele é pecaminoso e ele anseia pelo poder. Isso é o ser humano. Nós não podemos confiar. A própria palavra de Deus nos diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos, ok. Aí nós então mudamos essa perspectiva. Uma população investidora, a bolsa de valores andando, os investimentos. Aí agora eu vou voltar agora eu vou mudar um pouquinho o assunto, né? Nós falamos dessa parte de estrutura, e aí eu vou te falar como que funciona, de forma muito breve, um planejamento financeiro contemplando a aposentadoria, ok? Vamos lá. De forma muito breve, o que nós precisamos fazer, eu como planejador? Eu preciso entender como que está o presente, então eu vou estruturar o orçamento do meu cliente, entender as receitas e as despesas. Se tiver um cenário de endividamento, eu basicamente mapeio essas dívidas, analiso essas dívidas e crio um plano de ação para essas dívidas. E depois nós vamos falar de investimento. Então nós vamos falar, obviamente também tem um passinho antes, falar de seguro. Depois eu vou falar sobre construção de uma reserva financeira, algo do curto prazo, importantíssimo, que pode precisar a qualquer instante. Depois eu vou falar de realização de viagens, sonhos, conquista de casa, carro. E aí nós vamos chegar na aposentadoria. E aí quando nós olhamos para a aposentadoria, existe um produto chamado Previdência Privada, que ela tem um outro nome. Previdência Complementar. Esse nome técnico é fato. Previdência complementar, porque ela tem a característica de complementar a previdência pública. Eu acho que existe, na minha opinião, existe maldade, ok, em dizer previdência privada, porque o nome é previdência complementar. Ela tem como característica complementar a previdência pública. Só que se você usa a previdência complementar, no mínimo alguns vão ser despertados do tipo: mas por que complementar? Porque não vai dar conta. O sistema hoje não dá conta. E daqui 10 anos, e daqui 20 anos. O sistema hoje existente de previdência pública não funciona. É insustentável. Ok? Insustentável. Isso é um fato. Eu preciso te dizer isso. É um fato, tá? Não tem como. É a característica estrutural. Na década de 90, o pai que trabalhava, ou o pai que estava aposentado, melhor dizendo, o pai aposentado na década de 90, tinha 9, 10 filhos trabalhando. Não é assim? Meu pai tem 8 irmãos, de 15 gravidezes. É a característica do passado. Hoje, o pai aposentado tem 2 filhos trabalhando. Aí pensa comigo, o cara que paga, vamos arredondar, R$200 de INSS por mês. Os 2 filhos, vamos colocar assim, vamos fazer essa conexão com pai e filho para você entender? Já é repartição simples. Vamos pegar só no ambiente familiar. O pai aposentado ganhando um salário mínimo de 1.400, 2 filhos que pagam R$200 cada, 400. Aonde está os R$1.000 faltante? Déficit. Ó, no passado, vamos pegar esse exemplo linear, era um pai aposentado com R$1.400, vou pegar o exemplo do mínimo, ok? Para 10 filhos pagando R$200. Então era 2.000 sendo pago para 1.400 de benefício. Sustenta. Mas mudou a estrutura familiar brasileira. Não existem mais pais com 8, 9, 10, 11, 12 filhos. São pais com 3. São pais com 2. E aí eu quero que você me responda. Pelos próximos 20 anos, você acha que isso vai mudar? Alguém vai ter coragem, porque pelas condições financeiras, hoje, de ter 10 filhos? Se isso não acontecer, e mesmo que aconteça hoje, vai levar 20 anos para que esses filhos possam começar a trabalhar, para
um resultado começar a aparecer. E aí eu quero te perguntar, você que está me assistindo, tem 20 anos para esperar? Se mudar hoje, ok? Se mudar. Então essa estrutura é insustentável. Então, previdência complementar, saiba disso. Quando você ouvir falar previdência privada, o nome correto é previdência complementar, para complementar a previdência pública, ok? Então dentro desse planejamento, até para não estender muito esse vídeo, dentro desse planejamento, nós temos produtos que ele diziam o seguinte pra gente: você deixar de consumir hoje e guardar para a sua aposentadoria, você vai ganhar um incentivo. É tipo passar a responsabilidade da sua vida para você. Algo muito óbvio. Algo muito óbvio. Era a previdência complementar. Você investia e se eventualmente esse produto você fosse resgatar, viesse a falecer, ele não entrava no inventário, ele não tinha custos. Se nós pegamos o PGBL, nós conseguimos deixar de pagar imposto hoje, não vou entrar nos detalhes técnicos, mas tudo que eu invisto num PGBL hoje, esse valor eu consigo abater do meu imposto de renda e não pagar imposto hoje sobre esse valor. E eu vou pagar só quando eu receber esse valor na minha aposentadoria. Então olha só que interessante. De forma muito simplificada. Não vou entrar nos detalhes técnicos de planejamento de aposentadoria e mais adiante da aposentadoria o planejamento sucessório. Mas a grande sacada era o seguinte, presta atenção. Se você plantar hoje, não consumir, ao invés de você comer a semente, que é o dinheiro que hoje você ganha, ao invés de você comer a semente, você plantar para dar frutos, ok? Para dar frutos. E de certa forma, construir riqueza, prosperar, construir patrimônio, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua vida, o seu custo de vida. Se você fazer isso, nós temos incentivos para que isso aconteça. Um incentivo no imposto de renda, a não tributação, a não entrada em inventário que gera custos. E o que nós estamos vendo hoje, que é a pauta dessa notícia, é agora cada vez mais o fim desses benefícios. E é por isso que eu estou te dizendo que esse assunto é muito importante. Porque antes não entrava no inventário. Agora o projeto deve facilitar a taxação sobre herança. Colocar ITCMD. E não é só coisa do governo lá, presidente. Não. É pedido dos estados. Ok? Será que é falta de arrecadação? Recorde em cima de recorde, pessoal. Nós estamos pagando cada vez mais imposto. Você que está me assistindo, nós pagamos cada vez mais imposto para receber menos. Para onde esse dinheiro está indo? E cada vez mais imposto, mais imposto. E isso aqui é mexer no seu futuro, no futuro dos seus filhos. Você vai trabalhar sua vida toda e hoje que você opta por não consumir, você abre mão de um benefício porque você quer construir um legado, você quer deixar algo para os seus filhos, o governo agora quer também morder. Porque se nós olharmos aqui para baixo, nós vamos ver o seguinte, tá? Ó, imóveis. Na emenda são estabelecidas 4 regras gerais para herança e doação no exterior. Bens móveis. A exemplo da conta corrente, o imposto será recolhido no estado onde reside o beneficiário. Bens móveis é tipo investimentos, tá? Imóveis é casas, móveis aqui, por exemplo, é investimentos. Tá tendo um monte de propaganda aqui do site Diário do Nordeste, tô usando o site Diário do Nordeste mesmo, tô só usando aqui, não tem problema nenhum. Herança no exterior, já no caso de bens de herança situados fora do país, a tributação caberá ao estado de residência. Ó, eles querem tributar o que tá no exterior, não tá nem aqui, não, mas vamos tributar. E previdência privada. Além da taxação sobre doação no exterior, a lei também deve abordar o ITCMD no plano de previdência. E aí ele com a natureza de aplicação financeira e não de seguro. Resumindo, eles não querem que nós tenhamos aplicações financeiras. Eles não querem que nós assumimos a responsabilidade de uma poupança interna e poder financiar nossa economia, de ter um câmbio mais estável, de ter uma economia mais estável. Não! Se não tiver característica de seguro, resumindo,
só vai te usar para te cobrir prejuízo e ficar no zero, ok? Porque característica de seguro é o seguinte, eu tô aqui, eu tive um prejuízo, seguro me traz de volta. Isso não é interessante para eles. Se você tá aqui e você tá projetando estar aqui, eu vou te penalizar, ok? E aí tá aqui, os PGBL já não entram no inventário quando o titular morre, sendo transmitido aos beneficiários automaticamente. Era estratégia de planejamento sucessório, isso é planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório, mas o grande ponto é o seguinte, nós precisamos nos mobilizar. Eu espero que esse conteúdo, ele foi bastante abrangente, eu sei, é muito longo, isso são horas e horas e horas, muitas horas, tá? Dezenas de horas, para eu te explicar tudo que eu trouxe aqui com detalhes. E se é o seu interesse, deixa aqui nos comentários, eu quero entender tudo que você falou, estrutura econômica, estrutura social, planejamento de aposentadoria. Se você quer entender todos esses assuntos que eu trouxe para você com os dados, 1% da população, né, o quanto que está o índice de filhos por pessoa hoje, se você quer entender toda poupança externa, aumento da dívida pública, ao passo que está tendo aumento de arrecadação, nós estamos num cenário onde o déficit fiscal até 2026 é previsto, o governo ele opta então por anunciar mais taxação, mais imposto, e quem investe em previdência complementar, pasmem, tá? São muitas pessoas como eu e você. Não é o grandão maléfico que o governo prega contra a gente, ok? Não é. Quem coloca previdência complementar é aquele que quer abater 5 mil no seu imposto de renda e pagar menos imposto. E esses 5 mil construir patrimônio devagarzinho. Não é o cara que coloca bilhão em previdência, tá? Não é milhão, não. Quem coloca aqui é aquele cara que vai querer abater 12% da sua renda bruta anual. Ele está deixando de usar 12%, resumindo, ele está usando um pouquinho mais de um mês do salário dele, detalhes técnicos, mas ele está deixando um mês de salário dele, vamos simplificar aqui, para poder investir no futuro. Para quando ele chegar no futuro, ele complementar, porque é previdência privada. Eu ainda acredito que isso tem maldade, não é previdência privada, é previdência complementar, para complementar aquilo que não é sustentável. Então se você tem interesse em ter mais acesso a essas informações, a entender melhor, deixa aqui nos comentários, se tiver bastante comentário, eu não sei qual é a magnitude desse vídeo, o meu canal realmente não é grande, o meu alcance não é grande, vai depender também da sua ajuda. Pega esse vídeo e compartilha. Pega esse vídeo e compartilha. Porque todos nós temos a responsabilidade sobre a nossa vida. Sobre os problemas e as consequências, vai cair no nosso rabo, perdão da palavra. Tá? As consequências vai cair no nosso rabo. E ninguém vai nos ajudar. Saiba disso. Só que hoje a responsabilidade de projetar algo melhor do que está sendo projetado, isso nós temos poder. Isso nós temos poder. Eu não quero acreditar que nós não conseguimos melhorar e mudar essa expectativa frustrante. Frustrante. Existe um conceito chamado maldição do conhecimento. Pessoas que trabalho com isso, e Deus tem me dado a condição de aprender sobre tudo isso que eu passei para vocês, mesmo de forma abrangente, isso me mói por dentro. Me angustia. Eu fico ruim de pensar a hora que eu projeto e coloco em perspectiva tudo isso que está sendo desenhado. E a forma que é vendido é uma forma tão esdrúxula, mas que por falta de educação financeira e por falta de conhecimento, e eles não querem que nós tenhamos conhecimento. Porque conhecimento tira a gente incapacitada do poder. Presta atenção. Se você veio até aqui, deixa até nos comentários. Conhecimento tira a gente incapacitada do poder. E se hoje existe gente incapacitada, é por falta de conhecimento e por falta de vontade de adquirir conhecimento. Por falta de vergonha na cara em não ir atrás e assumir as rédeas da própria vida. E fica só delegando, enquanto fica nessa bosta na mão aí,
vendo videozinho engraçado, coisinha de político, polarizado. É a direita atacando a esquerda atacando a direita, e você que toma partido nisso, sabe quem ganha? São eles. Porque uma hora a direita vai estar no poder, uma hora a esquerda vai estar no poder. E quem vai pagar essa conta é você, que fica desse jeito, que não assume a responsabilidade do futuro da sua família. Isso aqui é mais um passo a caminho, sabe pra quê? Pra alimentar mais eles à custa da tua casa, velho. Da tua casa. Compartilha esse conteúdo. Eu vou reforçar esse pedido. Curte, compartilha, comenta. Vamos engajar esse conteúdo. E se vocês têm vontade de aprender mais sobre isso, eu estarei disposto a ensinar se tiver bastante gente. Vai depender de vocês. Ok? Então comenta aqui. Eu quero aprender. Deixa esse outro comentário. Coloca mais um comentário. Eu quero aprender. Tendo muito engajamento, tendo muita gente, eu estarei disposto a entregar esse conhecimento para vocês de uma maneira prática e que vocês vão levar para a vida de vocês e os seus filhos, netos, bisnetos, a sua geração, que será abençoada a depender da sua atitude, ou amaldiçoada a depender da sua atitude, vai agradecer. Pessoal, grande abraço, beijo no coração.